O livro que mudou a minha vida. Esse é o meu livro top 1. Ele é um livro incrível. O nome dele é A Biblioteca da Meia-Noite. Ele é um livro que mudou totalmente a minha forma de pensar. Quando eu li ele, eu estava passando por um período um tanto conturbado em relação a mim mesma, em relação ao meu interno. E esse livro mudou completamente a forma como eu vejo a vida hoje em dia. Foi um livro muito especial para mim, ele é um livro muito especial. Quero te influenciar, sim, a ler esse livro através desse vídeo. É um vídeo que não tem roteiro, porque eu quero falar desse livro realmente aquilo que vier no meu coração. Mas seja muito bem-vindo ao meu canal, muito bem-vinda. Aqui a gente fala sobre lei da atração, desenvolvimento pessoal, espiritualidade e algumas cositas más. Vamos ao que interessa. Vamos falar desse livro aqui. É incrível. Imagine que você pudesse experimentar várias vidas das quais você quer viver. Por exemplo, tem a vida que você pensa assim, e se eu tivesse casado com fulano? E aí você poder experimentar essa vida, porque às vezes você fica imaginando. E fica naquele e se? E se eu tivesse casado? Como seria a minha vida hoje? E se eu tivesse feito aquilo? E se eu não tivesse ido ao encontro com aquela pessoa em tal dia? Como seria a minha vida agora? Então a Nora, personagem principal, ela consegue experimentar essas vidas, pois a Nora ela é uma pessoa que vive cheia de arrependimentos. Ela sempre fica focada no si, porque para ela a vida atual dela é uma droga. O gato dela acabou falecendo, ela achou ele, se eu não me engano, próximo à sarjeta. E olha só, eu lembro desse livro perfeitamente, e eu li ele já tem mais de um ano. Só para vocês terem noção do quanto esse livro mexeu comigo. Mas voltando ao assunto principal. Então, a Nora, ela simplesmente tenta tirar a própria vida. Porque ela tá numa fase depressiva, ela tá numa fase totalmente descontente. E a partir do momento em que ela entra nesse período de coma, ela vai para a Biblioteca da Meia-Noite, onde ela consegue experimentar todas as vidas das quais ela tem arrependimento de não ter experimentado, né? Ou seja, as decisões que mudam os destinos da gente, né? A física quântica purinha. Então, e ela vai experimentando essas vidas. Só que chega um ponto que ela percebe que as decisões dela influenciam significativamente a vida do irmão dela. As decisões dela influenciam significativamente também a vida das pessoas que estão à volta dela. Então, tem vidas que a melhor amiga dela vai ter sofrido um acidente de carro. Tem vidas em que ela e o irmão dela vai se dar super bem. Tem vidas que ela e o irmão dela não vai se dar super bem. Tem vidas que os pais dela estão vivos. Ela vai experimentando essas vidas. Só que ela percebe que nenhuma dessas vidas que ela achava que seriam perfeitas são perfeitas. Na verdade, sempre tá faltando alguma coisa. Sempre tem algo em conflito ali. É um livro que, se vocês perceberem, ele tá cheio de marcações. Porque, como eu disse, é um livro que mexeu muito comigo, então ele tá todo marcadinho. Então a gente percebe o que com isso? A gente percebe que não há uma vida perfeita. Não adianta a gente ficar idealizando uma vida perfeita, principalmente nesse mundo material que a gente está aqui, né? Somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Muitas vezes a gente sente um vazio interno muito grande e acha que é justamente falta de coisas materiais. E, na verdade, essa é a chamada fome do espírito. E coisas materiais, ela não sacia a fome do espírito.
a gente percebe aqui pelo livro, né, pela personagem principal, pela Nora, sempre vai estar faltando alguma coisa. Sempre algo vai estar em conflito. E sempre vai ter um vazio. E esse vazio é o vazio do espírito. É o vazio da falta dela mesma. Ela mesma precisa olhar para ela e se preencher. É um livro muito bonito. É um livro que fala exatamente sobre você se autoconhecer, você olhar para você. Você não ficar se lamentando por decisões que você acha que deveria ter tomado, você acha que talvez essas decisões seriam melhores, sendo que não é bem assim. Não é bem assim. A gente sempre tem uma mania de ficar contando uma historinha pra gente pra sempre colocar minhoca e caraminhola na cabeça. E é algo que a gente não pode dar moral pra essa vozinha, sabe? Pra essas histórias internas que a gente fica contando pra gente mesmo. Vou ler algumas das anotações que eu fiz, marcações, na verdade, que eu fiz aqui no livro, só pra você entender o quão profundo é. Olha, a minha primeira marcação aqui do livro tá na página 33. Essa marcação aqui, ó. Aqui é onde ela fala que ela abriu o Instagram e viu que todos tinham aprendido a viver, menos ela. Você consegue entender o quanto a comparação ela faz mal pra gente? E essa comparação geralmente sempre vem correlacionada às redes sociais. Ela sempre vem em correlação com as redes sociais, porque a gente vê amigos, parentes, pessoas que a gente conhece, vivendo uma vida melhor que a da gente. Melhor, a gente acha que é melhor, mas como eu sempre falo, ninguém posta os fiascos da vida ali no Instagram, porque, como eu disse, é uma rede social aesthetic. Então, as pessoas querem postar tudo de lindo, tudo de maravilhoso. Então, essa comparação que é feita é uma comparação injusta, porque você tá vendo só pequenos fragmentos da vida da pessoa ali. Pequenos fragmentos que ela escolheu compartilhar, que ela escolheu postar. Então, não é uma comparação justa. E vamos para a segunda anotação. Eu falo anotação, né? Mas não é anotação. É uma marcação. Ó, aqui, basicamente, é quando ela chega na biblioteca. Então, aqui fala: entre a vida e a morte, há uma biblioteca, disse ela, que é quando a senhorinha da biblioteca conversa com ela. E dentro dessa biblioteca, as prateleiras não têm fim. Cada livro oferece uma oportunidade de experimentar outra vida que você poderia ter vivido, de ver como as coisas seriam se estivesse feito outras escolhas, que é o que eu falei, né? Que a gente fica muito no e se. E se? Você teria feito algo diferente se houvesse a chance de desfazer tudo de que se arrepende? Aí a Nora vai questionar, né? Se ela passou, né, pra melhor. Tem uma terceira, acho que é a terceira anotação aqui. Deixa eu ver se é a minha terceira anotação. Vou falar anotação, mas como eu disse, é o que eu grifei aqui. Ah, quando ela experimenta uma vida aqui, né? Que era um dos sonhos dela. E aqui fala, ó, Dan sempre tinha dito que sua preocupação era com Nora. Ela vinha tendo ataques de pânico enquanto estava na banda, principalmente quando chegava perto do palco. Mas, pensando bem, aquela preocupação havia sido, no mínimo, um tanto manipuladora. E aqui, ó, ela cai na real. Esta era a vida pela qual Nora estava se remoendo. Ela era a vida que ela estava se recriminando por não viver. Era nessa linha de tempo que ela achava que tinha se arrependido por não existir. Ou seja, não é uma vida tão boa assim. Eu não vou ler todas as anotações, porque... todas as marcações. Eu não vou ler todas as marcações, porque senão vai ficar muito, muito, muito extenso o vídeo. Mas, olha só que interessante essa marcação aqui. Viu?
Às vezes, os arrependimentos não são baseados em fatos. Às vezes, os arrependimentos são apenas o maior papo furado. Que é o que eu falei das historinhas que a gente fica contando pra gente, é exatamente isso. Aí aqui tem um diálogo, né? Se eu não me engano, dela com a senhora Elme, que é a senhorinha lá da biblioteca. Aí a senhora Elme fala assim, porque Nora, às vezes, a única maneira de aprender é vivendo. Exatamente isso. Não adianta a gente ficar criando 1000 teorias na nossa cabeça, na nossa imaginação, sendo que a melhor forma de aprender é realmente vivendo. E aí, com o passar do tempo, a Nora começa a ter uma certa paixão pela vida atual dela. Ela começa a amar. Tem um momento aqui que, em uma das vidas dela, ela fica frente a frente, eu não sei se eu posso falar essa palavra aqui, mas frente a frente a ser desvivida. E aí, ela percebe que ela não quer desviver. E muitas das vezes, quem quer desviver, quando chega frente a frente com a parte de desviver, ela percebe que ela não quer desviver, que ela quer viver. A gente precisa entender que nem tudo aquilo que a gente acha que realmente é. Eu quero achar uma parte aqui onde, ela escreve tipo uma carta aqui e ela coloca aqui, é fácil lamentar as vidas que não estamos vivendo. Fácil desejar que tivéssemos desenvolvido outros talentos. Dito sim para diferentes convites e ofertas. Fácil desejar ter trabalhado mais, amado mais, cuidado melhor das finanças, ter sido mais popular, feito parte de uma banda, e da Austrália, dito sim para o café, ou frequentado mais daquelas malditas aulas de yoga. E aqui ela escreve essa carta. Aí ela fala aqui, é fácil se arrepender e continuar a se arrepender até nosso tempo acabar. Mas não são as vidas que nos arrependemos de não termos vivido que são o problema de verdade. É o arrependimento em si. É o arrependimento que nos faz encolher, murchar e nos sentir como o pior inimigo, além de o pior inimigo das outras pessoas. E aqui ela fala, estamos tão completa e totalmente vivos como estamos em qualquer outra vida e temos acesso ao mesmo espectro emocional. Precisamos ser somente uma pessoa. Precisamos sentir apenas uma existência. Não precisamos fazer tudo a fim de ser tudo, porque já somos infinitos. Física quântica, gente, física quântica. Então, sejamos gentis com as pessoas em nossa própria existência. Olhemos para cima, de vez em quando, do ponto em que estamos, porque onde quer que estejamos, o céu acima de nós se estende infinitamente. É um livro que, como eu disse, mexeu demais comigo, me fez enxergar a vida de outra forma, principalmente em relação a arrependimentos, e a gente não deve lamuriar por causa de coisas que a gente achava que deveria ter feito, achava que seria diferente. Não se arrependa. Foque no maior presente que você tem hoje, que é justamente viver no presente. Ou seja, o presente ele já é um presente que você tem todos os dias. Não se lamure pelo que já passou ou pelo que ainda pode chegar. Eu percebo que as pessoas hoje em dia elas estão tão focadas em viver no futuro, elas sempre estão planejando algo para o futuro, tentando prever o futuro, ansiosas pelo futuro, sendo que o futuro ele não existe. O futuro ele é só um reflexo do seu presente. Então vamos viver o hoje. Eu postei uma frase no Instagram onde fala mais ou menos assim: a magia da sua infância não é porque você era uma criança, é porque você vivia no presente. Ou seja, a gente não tinha tanta preocupação. A gente vivia o dia de hoje, um dia de cada vez. Ou seja, essa magia, ela vem justamente por a gente viver no presente.
E isso faz total sentido. Mas é isso. Eu queria falar um pouquinho desse livro incrível. Como eu disse, não teve roteiro esse vídeo, então me perdoe pelas palavras repetidas, pelas falas erradas, mas é o que veio no meu coração e eu senti de passar. E um beijo e até o próximo vídeo.